Oi gente, me chamo Flávia, eu tenho 24 anos e seja bem-vindo ao meu canal. Gente, o tema de hoje vai ser um tema muito legal. Parei para pensar e refletir esses dias. Por que a gente tem sonhos que parecem ser impossíveis de realizar? Não é verdade? Então o tema de hoje vai ser sonhos, realizar ou não? Olha, gente, no fundo do meu coração, eu acredito muito em Deus. Eu acredito muito que Deus nunca dá uma carga maior que a gente não possa carregar, não é verdade? Então, por essas e outras, os sonhos são da mesma forma. O sonho que a gente pensa assim, nossa, será que um dia eu vou conseguir realizar isso? Parece ser tão impossível, parece ser tão longe da minha realidade. Por que eu tenho esse sonho dentro do meu coração? Olha a minha realidade de hoje. Será que um dia eu vou conseguir conquistar isso? Bom, gente, todo mundo sabe que todos os sonhos que a gente tem, muitas das vezes, a gente pode ser uma pessoa simples, uma pessoa humilde, ou a gente pode ser uma pessoa que tem muito dinheiro. Os sonhos, eles sempre vão parecer impossíveis. Mas se for pensar por um lado positivo, ele nunca é impossível. Sabe por quê? Porque tudo que é dentro do nosso coração, tudo que é de dentro do nosso coração, que é uma coisa que a gente deseja muito, que é uma coisa que a gente almeja muito, que é uma coisa que a gente pensa todos os dias, pode acontecer. Pode acontecer sim, e você precisa acreditar nisso. Quando a gente tem uma coisa dentro do nosso coração, é porque é possível realizar. A semente está plantada, vamos dizer assim, mas só depende da gente mesmo. Só depende da gente querer, da gente correr atrás. Porque o sonho, gente, se ele fosse uma coisa fácil de realizar, ele não chamaria sonho, ele chamaria desejo. Né? Desejo é tudo aquilo que você sente desejo e está próximo de você. Né? E os desejos, eles mudam muito de acordo com o passar do tempo, né? O sonho não. O sonho é aquela coisa fixa que permanece em você durante muitos anos, mas que você acha que por isso seja impossível de realizar, porque não é uma coisa fácil. E por não ser uma coisa fácil, a gente consegue dar valor. O valor ele existe para isso. Quando você tem uma coisa que mesmo que pareça longe, que mesmo que pareça distante de realizar, é uma coisa que você vai lutar, é uma coisa que você vai ralar bastante para poder conquistar. Chegando na sua conquista, você vai olhar para trás e falar: poxa, olha só o quanto eu ralei, o quanto eu lutei para ter isso que eu tenho hoje, e você vai dar valor para tudo aquilo que você conquistou. Não só pelo sonho realizado, mas pelas etapas que você passou que foram difíceis. Porque a gente sabe, gente, nenhum sonho é fácil. Todo sonho é bem difícil de conquistar. E é por isso que a gente acaba dando muito mais valor para isso. Bom, como todo vídeo, né, eu trago para vocês uma experiência minha. Uma experiência minha é que quando eu conheci o meu marido, eu tinha 15 anos. E desde os meus 12 anos, acho que é 12 anos, eu tomo anticoncepcional porque eu sempre tive ovário policístico, né? E desde então os médicos sempre falaram pra mim que eu nunca ia poder ter filho. Uma médica até cogitou eu arrancar um ovário pra poder, né, me curar disso, enfim. E todos os médicos que falaram pra mim que eu não poderia ter filhos, a gente começou a mudar. Eu e minha mãe na época, né, porque eu era bem novinha ainda na época, não tinha, né, nada de relação, nada disso, nem conhecia ninguém, então eu era criança ainda praticamente. Tomava o anticoncepcional justamente para curar, porque o anticoncepcional ele cura o ovário policístico, né? Eu e minha mãe começou a procurar médicos, e a gente chegou em um médico daqui de Jacareí, né? O Dr. Rodrigo. E ele foi a única pessoa que chegou em mim e falou assim: Flávia, mesmo que você tenha 1% de chance de ter filho, se você continuar comigo, esse 1% ele vai realizar. A gente vai fazer o possível e o impossível para você conseguir realizar esse seu sonho, porque desde criança eu sempre tive vontade de ter filho.
E aí eu conheci o David e tudo, as coisas foram fluindo, né? A gente começou a namorar, depois a gente noivou, porque a gente queria muito casar. E lógico que esse sonho, ele cessou por um tempo, que eu não queria mais, eu desanimei, eu fiquei bem triste. Mas depois esse sonho, né, ele foi reacendendo dentro de mim. E aí eu tomava anticoncepcional desde aquela época, desde os meus 12 anos eu tomava anticoncepcional. Só que quando a gente tinha 6 anos de namoro, de junto, né, de namoro não, porque a gente já era noivo, a gente ia casar naquele mesmo ano, foi o ano de 2016. No mesmo ano, a gente se mudou em março e a gente ia casar em setembro, né? E eu descobri em em abril que eu estava grávida. E como aconteceu tudo isso? Eu parei de tomar pílula anticoncepcional por 2 meses. Um mês, não deu nem um mês e meio. Um mês, mais ou menos. Porque eu tava sentindo muita dor de cabeça. Eu acho que a pílula já tava sendo muito no meu corpo. Os hormônios estavam sendo demais dentro do meu corpo. E aí eu comecei a pensar assim, vou dar uma parada, porque também, gente, na minha cabeça era difícil engravidar, eu tinha todos os meus problemas, eu tinha toda aquela, né, aquela questão de fazer um tratamento para engravidar, então eu nunca me preocupei com nada. E eu falei, vou dar uma parada durante o mês, eu vou dar uma estabilizada no meu corpo para mim poder voltar a tomar pílula de novo. Deu um mês, a gente também não se preservou nem nada, porque a gente já tinha um tempo junto e tal, e como a gente ia casar, né, e eu sabendo de todo o meu histórico e tal. Então, gente, tipo assim, foi questão de um mês. Eu engravidei. Eu engravidei da Melissa. E aí, com toda essa situação, eu tive febre, eu não tive nenhum sintoma de grávida, gente. Eu não enjoei, eu não fiquei, sabe, nada, pressão baixa, nada. Eu tive febre e era aquela febre que não cessava, 38, 38,5, a temperatura do meu corpo muito elevada. Cheguei pro hospital. Numa quarta-feira, a médica me deu Buscopan na veia, eu falei que estava sentindo bastante cólica, que eu achava que era por isso que eu estava com febre. Aí ela falou que podia ser uma inflamação no útero, né? E aí ela me deu um exame de sangue, de urina, não deu nada. E aí eu fui pra casa de novo, né? Vim pra casa de novo. Chegou na sexta-feira, eu fui trabalhar na quinta, com febre. Não cessou. Na sexta-feira de manhã eu voltei para o hospital, pela minha sorte, por Deus. Eu consegui uma ginecologista, né, que estava de plantão no hospital, a doutora Glória. Gente, ela é maravilhosa. E falei, olha, eu tô sentindo isso, já vim na quarta-feira no hospital, a minha febre não cessa e tal. Expliquei todo o caso para ela. E ela falou assim, Flávia, vou te dar um exame de sangue e de urina de novo. Se não der nada de novo, eu vou transferir você para São José dos Campos para fazer uma ultrassom lá no hospital. Tudo bem. Como sempre, não deu nada no meu exame de sangue e de urina e fiz a ultrassom. Quando eu fiz na ultrassom, a minha mãe me acompanhou porque tive que ir de ambulância e tal, eu fiquei internada, né? Então eu tive que ir de ambulância. Aí minha mãe não pôde entrar comigo lá para fazer o exame de ultrassom, eu entrei sozinha. Daí o médico falou assim, Flávia, você já é mãe? Aí eu expliquei todo o histórico para ele. Eu falei, não, doutor, para mim ser mãe eu tenho que fazer um tratamento, né? Porque eu tenho muito cisto no meu ovário. E isso eu tenho desde os meus 12 anos, eu tomo pílula anticoncepcional. Só que porventura eu parei de tomar, né, a minha pílula anticoncepcional e porque eu tava me dando muita dor de cabeça, então eu decidi parar para dar uma estabilizada no meu corpo. E ele começou a dar risada. E eu não entendia por que ele tava dando risada. Aí ele falou assim: "Então, Flávia, tá vendo essa bolinha aqui? É um saco gestacional". Gente, na minha cabeça, tipo, eu pensei em tudo menos em ser mãe. E eu falei: "Mas o que que é isso, doutor?". Daí ele falou assim: "Então, saco gestacional é quando você vira mãe, parabéns, você vai ser mamãe". Gente, eu comecei a rir de nervoso. Comecei a rir de nervoso. Porque, nossa, jamais eu imaginava que eu. Nossa, gente, pelo amor de Deus. E eu comecei a rir de nervoso. Ele tentando fazer ultrassom, ele não conseguia porque eu ria. Porque eu tenho esses tremeliques quando eu tô meio nervosa assim, mas a notícia é boa, eu começo a dar risada. Ele falou assim: "Flávia, eu não tô conseguindo fazer ultrassom, que não sei o que". Aí eu falei: "Não, vou tentar me acalmar". E me acalmei tudo, né? Daí depois de um tempo ele continuou lá fazendo, daí ele falou assim: "Flávia,
Eu só não tô achando o embrião. É, Você vai ter que repetir esse exame daqui 2 semanas para ver se o embrião ele vai desenvolver ou não. Mas, gente, ali eu já sabia que ia dar tudo certo, eu já sabia que eu era mãe, que eu já sabia. Já, sabe, a gente sente, né? É uma coisa de louco isso, mas. E tudo bem, né? Aí saí lá da sala de exame, fui lá encontrar minha mãe falou: e aí, o que tá acontecendo, né? Porque pra minha mãe também, minha mãe me acompanhou em tudo, minha mãe sabia da minha história e tudo. E eu falei assim: então, você vai ser vovó. A minha mãe arregalou o olho desse tamanho, começou a dar risada, me abraçou e tal, se emocionou, foi muito legal, porque minha mãe, lógico, queria ser avó, né? Meu pai, então, nem se fale, sempre o sonho do meu pai era ser avô. E era o único neto deles, né? Porque eu sou filha única, então era a única pessoa que podia dar neto pra eles, né? E nossa, eles ficaram muito felizes. Aí na ambulância vieram me brincando comigo, que foi com 4, voltou com 5, né? Porque a Melissa tava dentro da minha barriga. Na época eu nem sabia que era a Melissa ainda. E foi muito legal, gente. Então essa foi a minha história. Essa é a minha história de quando eu fiquei grávida. Um sonho que eu tinha que eu achava que poderia ser impossível, sabe? Porque não impossível, mas que eu demoraria muito, muito e muito para ter um filho, que eu precisaria passar por todo um tratamento, precisaria passar por todo um processo, né? A gente está aí acompanhando, eu pelo menos estou aí acompanhando o caso da Evelyn Regli, né? Que é uma blogueira muito influenciadora aqui, né? Nas redes sociais, enfim. É uma pessoa que eu gosto muito, é uma pessoa que, né, traz aí um ensinamento muito grande, né? Porque ela foi tentante, ela perdeu filho, enfim, a gente sabe que esse processo, mãe que é mãe, né? A gente sabe que esse processo é muito doloroso, né? Pra gente perder um filho. Então, eu nunca perdi um filho, mas eu quase perdi a Melissa, como eu dei o testemunho aqui, já tem vídeo, vou deixar o link abaixo para vocês. É muito doloroso a gente ver esse processo, a gente passar por isso. Então, é uma experiência que a gente jamais quer passar. A gente quer que o nosso sonho se realize, mas sem dor nenhuma, né? Então, a minha experiência e o meu sonho que eu realizei foi esse, né? De ter sido mãe. E não só por isso, sabe, gente? Tem muito outros sonhos que eu tenho. E quando a gente tem um ensinamento muito grande na vida da gente, os sonhos, eles. A gente começa a acreditar mais nos sonhos da gente, sabe? A gente começa a ter mais cautela, mais paciência, porque a gente, por mais que a gente queira muito realizar um sonho, não é tudo dentro do nosso tempo, né? É no tempo de Deus, é no tempo que Ele acha que é melhor pra gente. E mesmo que você não acredite em Deus, e mesmo que você seja uma pessoa, né, que não tenha nenhuma religião, o tempo, ele é o nosso melhor amigo. E quando a gente começa a aprender a lidar com ele, a gente começa a ter experiências divinas, gente, de verdade. O que mais eu aprendi durante esses 3 anos, praticamente, foi lidar com o tempo. E a Melissa me trouxe muito esse ensinamento também, né? Que é um dia de cada vez, vive o hoje, vive o presente, amanhã é amanhã e ontem foi ontem, esquece ontem, né? Vive o hoje e o amanhã a Deus pertence, o tempo dirá, enfim, né? A gente tem que ter muita paciência, muita cautela. Então, o sonho que você tem dentro do seu coração, que seja um sonho de estudar e fazer uma faculdade, sabe? Que de repente seja muito cara para você pagar ou para os seus pais pagarem. Estuda, trabalha, faça um cursinho, entendeu? Faça por onde você ter que esse sonho se realize dentro de você. Existem caminhos, né? Não queira chegar, terminar e fazer uma faculdade, só chegar lá e fazer a prova e dizer que você vai passar. Entendeu? Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça, mas a chance é de 1%, né? De 10, vamos dizer assim, de 10%, né? Então, a gente precisa estudar, a gente precisa levar a sério. Se quer fazer uma faculdade de medicina, ou de engenharia, ou de, sei lá, qualquer outra coisa que a gente sabe que a faculdade é cara, estuda na sua casa, se não tiver dinheiro para pagar um cursinho,
Leia sempre os jornais, porque a gente sabe que as provas são de atualidades, né, do que acontece no momento e no mundo inteiro. Então, olhe os caminhos que você tem para você poder segui-los, né, e você ter o seu sonho realizado. E de repente, você faça uma prova, passe nessa uma, faça duas, passe nas duas, faça três, passa nas três, e assim por diante. Você vai adquirindo experiência, você vai adquirindo o melhor para você. Ou então, se você quer, eu tenho um sonho de viajar para fora do Brasil. Nossa, eu tenho um sonho de conhecer a Disney. Eu tenho um sonho de conhecer Paris. Eu tenho um sonho de conhecer a Europa. Eu tenho um sonho de fazer um intercâmbio. Faça por onde? Né? Se você trabalha ou se você quer muito, né, ter esse sonho realizado, mas você ainda não tem idade, mantenha um foco. Quando você tiver idade para trabalhar ou se você já trabalha, guarda um dinheirinho ali por mês, R$ 100 por mês, 150 por mês, né? Ou então, se você já for casado, tem essa experiência, quer ter essa experiência ainda, né? Mas tem as responsabilidades de casa, planeje o seu dinheiro, guarde o seu dinheiro para você poder realizar esse sonho. Pode demorar 1, 2, 5 anos, 10 anos, mas o importante é que você realize, entendeu? O seu sonho, se ele realmente for real dentro de você, ele jamais, jamais vai embora. Então pode ser daqui 5 anos, daqui 10 anos, esse sonho vai se manter. E quando você realizar, você vai se sentir a pessoa mais grata do mundo por isso. Então se planeje, faça por onde, olha ao seu redor e olha os caminhos que você tem, tá bom? Então eu fico aqui, conto pra vocês a minha experiência, conto pra vocês, dou a dica, né? Dou o meu conselho que você nunca desista dos seus sonhos, porque você pode muito mais que isso. É só você acreditar em si mesma, tá bom? Ou em si mesmo, tá bom? Então fiquem com Deus. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi do fundo do meu coração, tá? Não deixe de se inscrever no canal, se inscreva aqui embaixo, dê o seu like, que é muito importante pra mim. Compartilhe com seus amigos que você acha que deva ouvir essa minha história, essa minha experiência de vida, esses conselhos que eu dei aqui no vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo. Tchau!